Bom, Lara, vou resolver aqui para tu o TD, conforme prometido, tá? Acredite, eu tive que resolver mais 5 TDs hoje e tive que preparar muito material hoje de manhã, porque o que eu faço com você, eu faço com todo aluno, tá? Então eu vou resolver as questões aqui com bem muita calma, espero que você entenda, preste bem atenção. Se puder, assista o vídeo 2 vezes, se não entender. Mas se tiver dúvida, mesmo assim de assistir o vídeo, aí você me manda no zap. Não entendi tal questão. Aí eu vou tentar te ajudar, tá certo? Aí vamos lá resolver, ó. Seguinte, essa primeira questão, ela é de queda livre, tá? Na verdade, ó, essa aqui é queda livre, essa aqui é queda livre e essa aqui é lançamento vertical. Então, essa aqui é lançamento para cima, essa aqui é queda e essa aqui é queda. O que é que a gente sabe da queda livre? Eu sei que você sabe muita coisa que eu te dei aula, certo? Então, eu sei que você tá craque. Eu sei que você sabe essa fórmula aqui, ó. H é igual a G T ao quadrado sobre 2. Não é uma novidade para você. Então, nessa questão, o que é que ele diz? Ó? Eu tô rouco, tá? Porque ontem eu saí. Então, eu tô rouco, entenda. Mas eu vou tentar me concentrar aqui para você entender o que eu estou falando. Eu vou ler o enunciado. Dois estudantes decidiram medir a velocidade das águas de um rio usando apenas uma trena, conhecendo o valor da aceleração gravitacional. Ó, vai conhecer o valor da aceleração gravitacional. Quanto é que é o valor da gravitação? Quanto é que é o valor da gravitação? 10. Aí ele diz, ó, a pedra atingia o barquinho quando ele era colocado. Ó, então vão abandonar. O que é que te lembra abandonar? Porra, abandonar lembra uma queda livre. Então é uma questão de queda livre, que tu já sabe a fórmula. Aí ele vai abandonar simultaneamente. O que é isso? Ao mesmo tempo. Duas coisas simultâneas, elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. O cara vai soltar uma pedra, ou seja, esse cara vai soltar uma pedra, e na mesma hora, ou seja, no mesmo instante, esse cara vai soltar um barquinho. Entendeu? É como se eles combinassem. É como se esse aqui fosse o João e esse aqui fosse o Marcelo. Então, um diz para o outro: vamos soltar juntos. Assim que eu soltar, tu solta. Na mesma hora, simultaneamente. Aí, quando esse cara soltar, esse aqui vai soltar também. E pá, começou a acontecer o quê? Um evento. Certo? Um evento o quê? Simultâneo. Que significa ao mesmo tempo. Então, no mesmo tempo que essa bicha tá caindo, certo? Esse barquinho aqui tá andando. No mesmo instante, certo? O que é que significa então? Mesmo tempo, mesmo tempo. Espero que fique bem compreendido que eles vão se combinar e esse cara vai soltar na mesma hora que esse aqui, certo? O tempo que esse cara leva para cair daqui para cá, você já sabe, porque você tem essa fórmula. Essa fórmula é queda livre. Então você já sabe, ó, tá? Então vamos descobrir esse tempo. Porque esse tempo, essa fórmula relaciona o quê? Que eu já estudei contigo. Altura e tempo. O que é que ela significa? Se você tiver uma altura, você consegue calcular o tempo que um corpo cai até chegar em algum canto, certo? Mas partindo do repouso, lembra disso. Ou seja, se você partir do repouso e quiser relacionar
A altura que um corpo cai com o tempo, certo? Partindo do repouso. Lembra? Se caiu, Daniel, o objeto caiu 20 metros. Eu soltei do repouso. Qual é o tempo? Coloque 20 aqui, minha filha, que você vai descobrir o tempo. Partindo do repouso. Certo? Não vou repetir mais, porque você já sabe que é partindo do repouso. Certo? Então, essa fórmula ela relaciona a altura que o corpo vai cair com o tempo de queda, né? Porque se vai cair é uma queda, certo? Então, se ele gastou, imagina, tu tá do alto de um prédio e aí tu solta abandonado, né? Tu solta uma pedra, sei lá, qualquer coisa que tu solte. Tu tá lá no teu 16º andar, certo? Tu vai soltar, tá? Sei lá, uma borracha. Não, borracha é muito pequena, né? Tu vai soltar, por exemplo, uma caixa de sapato, bem grande, fechada, lacrada, pesada. Tu tá lá no 16º andar e assim que tu solta, tem um amigo teu do teu lado com um cronômetro. E aí esse amigo teu, assim que tu solta, ele pá, marca o cronômetro. E aí quando essa caixa de sapato bater no solo, assim que ela bater no solo, naquele momentinho que ela bater no solo, o teu amigo, pá, fecha o cronômetro. Ou seja, ele vai marcar o tempo que esse negócio caiu, certo? Isso é marcação de tempo, tá? Tem que ter um instrumento, um cronômetro, certo? Então, tu imagina isso. Ou seja, assim que tu abandonou, o cara, ele começou a marcar o tempo, e quando chegou lá embaixo, certo? O cara fechou o tempo. Então ele tem um tempo. Por exemplo, se esse tempo fosse 10 segundos. Daniel, eu soltei do 33º andar e esse tempo foi 10 segundos. Suponha, tá? Suponha. Então qual é a altura do meu prédio? Minha filha, bote na fórmula. Se você sabe que você soltou um objeto, ele demorou 10 segundos nesse exemplo que eu estou dando e bateu no solo, certo? Você jogando nessa fórmula, você consegue descobrir a altura, certo? Então essa fórmula serve para isso, lembrando que é partindo do repouso, certo? E outra coisa, a física no ensino médio, certo? Ela despreza, meu filho, é tudo, sai desprezando é tudo. Como assim desprezando tudo? Porque para você estudar um nível, para você aprender física de verdade, certo? É muito difícil. Física de verdade é muito difícil. Eu fiz faculdade de física, então é muito difícil. Então, para que as pessoas comecem a entender física, você começa do nível mais baixo, para que elas vão crescendo o nível, tá? Beleza? E aí, presta atenção. E aí, nesse nível mais baixo, ou seja, para o cara aprender física, ser foda, eu quero ser foda em física, ele não pode começar entrando numa faculdade de física. Não pode. Por quê? Quero estudar física sem passar no vestibular, vou entrar na faculdade de física. Minha filha, você vai se lascar. Você vai zerar todas as provas. Mas por quê, Daniel? Porque você não tem uma base. Porque você não sabe de nada de física. Só entrar na faculdade de física, ou seja, se um cara passar de qualquer jeito, cara entrou lá sem querer, não sabe nada de física, e sentou lá na sala de aula e tentou assistir as aulas de física. Ah, vou fazer um curso de física sem pagar nada. Eu vou entrar aqui escondido e esse cara não sabe nada de física, certo? Ele acha que ele vai se formar em física só conseguindo burlar o sistema entrando lá. Eu tenho certeza que esse cara não vai aprender porra nenhuma. Certeza. Por quê? Porque precisa da base. A base é muito importante. E quando a gente vai estudar a base, a gente despreza diversas coisas para ficar mais fácil, tá? Então, para resolver essas três questões aqui, a gente vai desprezar a resistência do ar. O que é isso? Não tem ar. Como assim? Não tem ar, minha filha, não tem ar. Você quer respirar, morreu. Não tem ar. Como se estivesse lá na Lua.
Não tem ar, não tem ar. Imagina um cenário que não tem ar. Nem vento, não tem nada, meu filho, não tem nada. Não tem ar, não tem vento, não tem gás, não tem nada. Você entendeu? Não tem nada, tá? Então, esse nível, certo, é o que a gente estuda no ensino médio. Não é a física verdadeira que funciona no mundo real, certo? O ensino médio só dá uma pequena amostra do que é física, tá ok? Então, você sabe, imagina esse cenário sem ar, no vácuo, certo? Como se estivesse lá na Lua, no vácuo. Vácuo é isso, não tem ar, não tem nada. É o nada, nada, nada. Você pensa, nada, nada, vácuo. Pronto. Então, nesse cenário do vácuo, tá? Quando esse cara soltou, esse aqui soltou, certo? Beleza. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Que altura é essa aqui? Que altura é essa aqui? 5 metros. O cara soltou da onde? Do repouso. Então dá para calcular o tempo que ele levou para cair? Dá para calcular o tempo? Claro que dá, acabei de dizer que dá. Então vamos calcular o tempo. Vamos calcular o tempo? Vamos calcular o tempo. Como? Tu tem a altura e tu quer saber o tempo que vai levar até aqui, certo? Então o que é que a gente faz? A gente pega essa altura, que é 5 e coloca onde? Coloca onde? Coloca onde? Aqui, ó. Entendeu? Porque essa fórmula, ela relaciona a altura que um corpo cai com o tempo que ele demora a partir do repouso até chegar lá embaixo, tá? Então, se concentra nisso. Então, vamos pegar o 5 e colocar aqui, certo? Ah, Daniel, o G é 10, o G é 10, certo? O G é 10. No ensino médio, o G é 10, porque tudo facilita no ensino médio, tá? Se o G não for 10 no ensino médio, ele vai te dizer bem direitinho, ele vai dizer, olha, o G é outro valor. Mas se o cara não falar nada da gravidade, é 10. 10. É 10, Daniel, é 10. Se for diferente, ele vai ter que lhe dizer, entendeu? Então G é 10, saiba, G é 10. Anote aí, G é 10 no ensino médio, pronto, para sempre. E se for diferente, o cara vai me dizer na questão, beleza. Então vamos pegar o 5 e colocar aqui. Então vai ser 5 vai ser igual. Quanto é que é o G? É 10. Vai ser igual a T ao quadrado sobre 2. Certo? Certo. Então você fez o quê? Você substituiu o 5 nessa fórmula. Entendeu? Física, ela é diferente da matemática porque ela tem fórmulas. Matemática também tem fórmula, né? Mas principalmente porque tem unidades, ou seja, unidades. O H aqui, ele não é só um número. O H, ele é o quê? Uma unidade, é uma medida de quê? De comprimento. É metro. Tá aqui metro, ó, 5 metros. E o G é o quê? É a aceleração da gravidade. O G é que valor? É 10. Não, o G não é 10, não. Aí acabou de dizer que o G é 10. Rapaz, o G, ele é 10 metros por segundo ao quadrado. Sempre que você for falar um número na física, acompanhe a unidade. Porque o que diferencia física da matemática, uma das coisas, porque são muitas coisas que diferenciam, mas uma das coisas é que na física, um número, certo? Quase sempre, tem as exceções, mas quase sempre, ele é acompanhado de uma unidade, certo? Nesse assunto aqui que você está estudando, os números vão ser todos acompanhados de unidade, certo? Então, G é 10. Então, se substitui aqui. T ao quadrado, beleza. O que é que você vai fazer aqui agora? Agora é resolver. Resolver o quê? Uma equação. O que é isso aqui? É uma equação. Por quê? Porque tem uma igualdade, ó. Certo. É a equação de que grau? Que a equação pode ser do primeiro, do segundo, terceiro. É a equação do segundo grau, porque a letra, que é o que a gente quer descobrir, está ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Todo mundo aprende a equação de segundo grau em que ano? No nono ano. Todo mundo aprende a equação de segundo grau no nono ano, certo? E aí, só que essa é mais simples, porque não tem outra letra, só tem um t ao quadrado, olha aí. Não tem outro t aqui, não é que nem aquela equação de segundo grau clássica, né? Que é ax2
mais bx mais c igual a zero. Essa é a equação de segundo grau clássica, tá? Mas essa equação de segundo grau aqui não parece nada com essa aqui, né? Mas é equação de segundo grau. Por quê? Porque a letra está ao quadrado. Podia ser Tm, Vx, qualquer coisa. Qualquer letra ao quadrado, numa equação, certo? Só tem uma letra. Ao quadrado, numa equação, é uma equação de segundo grau. Beleza. E todo mundo aprende isso no nono ano, certo? Eu espero que você tenha aprendido, tá? E aqui é fácil resolver. Apesar dessa equação ser diferente, é fácil. Existem métodos para se resolver uma equação de segundo grau desse tipo aqui. Eu resolvo desse jeito, ó. 10 dividido por 2, ó. Porque é uma divisão, ó. 10 dividido por 2, quanto é que é? 5. Então eu faço assim, ó. 5t ao quadrado, ó. Porque aqui é uma divisão, pô. Ó, 10 dividido por 2, quanto é que é? 5. Qualquer pessoa sabe. E agora, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Tem 5t ao quadrado é igual a 5. Ou seja, 5 vezes um número é igual a 5. 5 vezes quem vai ser igual a 5? Pensa aí, 5 vezes qual número vai ser igual a 5? Vai dar 1, vai dar não? Porque se for 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 4 dá 20. Então, 5 vezes que número? Porque aqui é a multiplicação. Dá 5. Só pode ser 1 esse diabo aqui, certo? Então, isso é uma forma de resolver, tá? A outra forma de resolver esse último cálculo aqui, tá? É o 5 que está multiplicando passar dividindo. Então vai ficar 5 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Porque quem está multiplicando passa dividindo, certo? Tem outros métodos de resolver, mas esse eu acho que você entende. Então 5 dividido por 5 dá quanto? 1. Então vai ficar t ao quadrado é igual a 1. O que é que eu faço aqui? T ao quadrado é igual a 1. O que é que eu faço? Ora, esse quadrado aqui, ele vai para o outro lado. De que forma? De que forma? Na forma de raiz. Raiz quadrada, certo? Porque quando está t ao quadrado, passa para lá na forma de raiz quadrada. Então eu vou apagar aqui, certo? Para a gente continuar o cálculo, tá? Então vai ficar assim, ó. T ao quadrado é igual a 1. Então esse quadrado aqui vai para o outro lado. T vai ser igual a raiz de 1, certo? T é igual a raiz de 1, beleza. Porque a operação, o contrário do quadrado, certo? A operação inversa da potência, certo? É a radiciação, tá beleza? Tá beleza? Mas você também pode pensar assim, ó, que número ao quadrado é igual a 1. Que número ao quadrado é igual a 1? Será que é o 2? 2 ao quadrado é 4. Poxa, não é o 2. Será que é o 3? 3 ao quadrado é igual a 9. Poxa, não é o 3. Será que é o 0,5? 0,5 ao quadrado? Isso também não deu 1. Eu estou procurando um número, né? Eu não estou achando. É 1, pô. Porque 1 ao quadrado dá 1. Você sabe que 1 ao quadrado dá 1. É outra forma de resolver, entendeu? Beleza, então t é igual a raiz de 1. Então t é igual a quanto? 1. O que é que significa isso tudo? Que essa pedra que o cara soltou aqui demorou quanto tempo para chegar até aqui? 1 segundo. Então, evento simultâneo acontece ao mesmo tempo. Então, 1 segundo. Vamos lembrar aqui, ó. 1 segundo. Vamos lembrar aqui. Entendeu? 1 segundo. E o que foi que esse cara fez no mesmo momento? Vamos ler aqui, ó. A pedra atinge, ó, uma pedra do alto da ponte e de um barquinho de papel nas águas do rio. A pedra atingiu o barquinho quando ele era colocado na água a 3 metros, ou seja, se é um evento simultâneo, certo? O barquinho foi solto aqui, certo? E durante esse tempo aqui que esse cara caiu, que a gente já descobriu que é 1 segundo, o barquinho ele foi andando, 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 e quando ele chegou bem aqui, a pedra bufa em cima dele. Ou seja, né? O barquinho ele percorreu, ele se moveu, né? Porque está sendo arrastado aqui, 3 metros, certo? 3 metros. Em quanto tempo ele fez isso? A bicha não demorou 1 segundo para cair? Então ele 3 metros por segundo. Ou seja, ele fez 3 metros
em 1 segundo, certo? Ou seja, 3 metros por segundo, entendeu? Mas existe outra forma também, certo? Existe outra forma, que é aplicando a fórmula de física, porque física tem fórmulas, né? Velocidade é igual a delta S sobre delta T, que você já conhece, né? Variação do espaço, variação do tempo e velocidade. A velocidade, então, que o cara quer calcular, ó, porque ele quer a velocidade, ó. Se você ler bem o enunciado da questão, direitinho, com calma, que você tem o TD aí, então se você ler bem o enunciado da questão, ele vai querer a velocidade. Então, como é que eu acho a velocidade? Qual é a distância que esse bicho andou? 3 metros. Quanto tempo esse cara fez isso? Em quanto tempo ele fez isso? Bom, o cara soltou aqui, foi 1 segundo, certo? É 3 metros por 1 segundo, certo? Quanto é que é 3 dividido por 1? Quanto é que é 3 dividido por 1? 3. E as unidades somem? Claro que não, pô. É unidade, a física da matemática, eu te falei, ela é quase igual, certo? As unidades somem não. Então você quer metro, aqui é segundo, ó, o segundo está embaixo, está sendo dividido, então é metros por segundo. Ou seja, a velocidade do barquinho é o quê? 3, ó. Entendeu? Entendeu essa questão? Então eu fiz essa questão, essa primeira questão, bem detalhada para você não ter dúvidas, certo? Mas se você tiver dúvida, você me manda um zap dizendo: eu não entendi essa primeira questão. Eu vou te ajudar, certo? Agora as outras, essa 15 e essa 12, eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Porque você é muito inteligente, você já sabe essa fórmula, você tem muito conhecimento, certo? Teve dificuldade nessas questões por algum motivo. Mas as outras duas eu vou fazer mais rápido. Se você não entender, aí você me manda um zap também, dizendo: eu não entendi a questão 15, não entendi a questão 12. Eu vou lhe explicar mais uma vez, tá certo? Mas eu vou procurar fazer um pouco mais rápido, entendeu? Então vamos lá agora, fazer as questões um pouco mais rápido, certo? Os pontos A e B da mesma vertical estão, respectivamente, a 320 metros e 100, ou seja, ele deu uma altura. A altura é 320. Vamos anotar aqui, ó. Tá aqui, não anotar não, já tá aqui, ó. 320, aqui é 180. No mesmo instante de cada um desses pontos, abandona-se do repouso. Olha aí, abandonado repouso, ó. Se abandonar do repouso, minha filha, o nome do assunto é queda livre. Você já sabe disso, ó. Abandonou do repouso. E o que é que você já sabe que é queda livre? A fórmula. Que, partindo do repouso, a altura que um corpo cai está relacionado com o tempo que ele demora para cair, certo? Aí o cara diz assim, ó, essas pedras atingem pontos das esteiras que distam 16 centímetros entre si. Ou seja, o que é que esse cara vai dizer, ó? Ele soltou ao mesmo tempo, certo? Só que uma está mais baixinha do que a outra. O que é que significa? Que uma bateu primeiro na esteira. Então vamos supor, essa aqui bateu primeiro na esteira. Ela vai ficar parada aqui esperando a outra chegar? Não, ela vai se mover junto com a esteira. Então vamos fazer uma suposição aqui, certo? Vamos pegar aqui essa bolinha aqui, quando cai aqui, quando a bolinha de baixo, ela cai, certo? A outra tá caindo. Veja, você já leu o enunciado, ó. Por quê? É no mesmo instante, ó. Então o cara soltou no mesmo instante. Aí essa que caiu aqui, ela vai ficar parada? Não, porque é uma esteira, pô, tá se movendo. Então, enquanto a outra ainda tá caindo, ela vai ela vai se movendo, tá. Aí quando essa daqui caiu, pá, pronto. A tá bem aqui. Onde é que você acha que a B tá? Aqui caiu primeiro. Porra, tá por aqui, ó. Então, o que é que acontece? O que acontece? Que o B, ele se moveu porque a esteira tá arrastando. Biel, ele se moveu quanto? É isso que o cara quer saber, ó. Tá aqui, ó. Essas pedras atingem pontos das esteiras que distam 16. Ô, o cara já me deu, ó. Olha aí. O cara já fez, foi me dar. O cara já fez, foi me dar. Ou seja, quando a A chegar bem aqui, a B tá num ponto, por exemplo, bem aqui.
E a distância daqui para cá, presta atenção, a distância daqui para cá, porque a B ficou se arrastando, ele já está dando, ó, é quanto? 16 centímetros. Isso questão é fácil demais, né, não? O cara tá dando é tudo 16 centímetros. E aqui é 320 centímetros e aqui é 180 centímetros. Olha aí como é fácil. Ele deu a altura de um. Com a altura, presta atenção, com a altura eu acho o tempo. Então eu vou achar o tempo que o A levou para cair. Vou achar o tempo que o B levou para cair. Então os dois tempos a gente já sabe. E o que é que a gente sabe também? Que o B chega primeiro, certo? E ele vai ficar esperando o A paradinho? Não, ele vai ser arrastado. Então o A ele vai demorar um pouco mais, porque ele está mais alto, né? Então vamos primeiro calcular esses dois tempos, certo? Como é que a gente calcula os tempos de queda? Usando a fórmula, certo? É só pegar a altura e jogar aqui. Vou pegar 320 e jogar aqui. Aí tem um probleminha. Por quê? Porque na física, as unidades, porque física tem unidade, né? Metro, quilômetro, segundo, temperatura, elas precisam ser casadas. Elas têm que ser. Se você usar uma unidade aqui, de um lado aqui, ó, metro, segundo, do outro lado também é casado, meu filho. Eles casaram. É marido e mulher, entendeu? Casado, casado. Então, se a grave. E você sabe que a gravidade é o quê? A gente falou aqui, ó, a gravidade é o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Que obriga essa altura você colocar em quê? Em metro. E o tempo tem que ser colocado em quê? Não tem segundo ao quadrado aqui? Então é segundo, né? Vai ser o quê? Hora? Minuto? Dia? Não, é segundo. É unidade de tempo, mas é segundo, tá aqui. Aí o que é que acontece aqui? Você vai ter que transformar. 320 para transformar em metro, você já sabe que eu sei disso. Então anda duas casas. Então é 3,2 metros. A gravidade é 10. Aqui é t ao quadrado. E divide por 2, certo? Então a gente chegou aqui. E eu sei que você é boa de matemática, tá? Então, se você é boa de matemática, você vai fazer esse cálculo aqui brincando, 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 certo? Vai ficar t ao quadrado é igual a 0,64, vai ficar t é igual a 0,8, certo? Tá beleza? Vai ficar zero, ou seja, uma levou 0,8 e a outra levou o quê? A outra levou, né, 180? Então é 1,8 metros, vai ser igual a 10 t ao quadrado sobre 2, tá? Então, se você é boa de cálculo, de álgebra, certo? Você vai chegar à conclusão, certo? Que o tempo aqui é 0,6, certo? E aqui é 0,8, certo? Ou seja, uma caiu em 0,6 e a outra caiu em 0,8. O que é que significa? Que quando a B chegou aqui, ela se moveu, porque a esteira está arrastando ela por quanto tempo? Ora, se uma caiu em 0,8 e outra caiu em 0,6, vai ser o quê? Ela vai ficar esperando quanto tempo a outra chegar? Ora, se ela chegou em 0,6 e vai esperar essa aqui chegar, é uma conta de subtração, ó. 0,8 menos 0,6 vai dar 0,2, certo? Então, o tempo que leva daqui para cá é quanto? 0,2, certo? O que? 0,2 o que? Segundo, né? Porque é tempo. E o cara já deu a distância, que é o quê? 16. Então, vai ser 16 centímetros, que o cara já deu, por 0,2 segundos, certo? Ixi, Daniel, que conta difícil, eu não sei fazer essa conta, não. Essa conta é muito difícil, mas eu sei que você sabe fazer, porque eu te conheço, certo? Centímetro segundo. Olha aqui, tem centímetros por segundo. Ó, não precisa nem mudar a unidade, olha aí que legal. Por isso que eu disse que por isso que eu acho essa questão fácil. Nem a unidade a gente tem que mudar, ó. Mas como é que faz essa conta? Você já sabe, certo? Anda a vírgula aqui, coloca aqui, divide, ó, anda a vírgula aqui, coloca um zero aqui, certo? E divide. Só anda a vírgula aqui, aí faz o mesmo aqui, certo? 160 por 2 e tal, parará, 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 deu o quê? 80. Beleza.
80. Espero que tenha entendido. Vamos agora para essa daqui, certo? Essa daqui, ela é a seguinte, ó. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Ou seja, a bola é lançada verticalmente para cima. Com velocidade inicial de 10, de 25. 10, onde é que eu vi o 10? É porque eu sou meio vesgo. 25, certo? Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10, certo? Ou seja, ele deu que o G é 10, ó. E eu me lembro que eu já te ensinei que o G era 10 e eu te ensinei várias coisas. Então, essa questão era até para. Gravidade é para baixo, certo? Lembra que é para baixo, certo? Então, ele diz o seguinte, ó. O cara lançou com 25 aqui, lançou e começou a marcar o tempo. Assim que ele lança, um cronômetro, pá, começa a marcar o tempo. O que é que acontece? Após 3 segundos, ela se encontra a uma altura. O que é que ele quer, ó? Lançou com 20 segundos, após 3 segundos, ou seja, ele quer saber no tempo t igual a 3, ó. Ele quer saber no tempo t igual a 3, ele não sabe nem onde é que está isso aqui, certo? Ele não sabe nem onde é que está isso aqui. Ele quer saber no tempo t igual a 3. Qual é a altura? Entendeu? O cara soltou aqui, marcou o cronômetro, jogou com 25 e ele quer, rapaz, depois de 3 segundos, essa bolinha tá onde? Tá aqui? Essa bolinha tá aqui? Ele quer a altura. Então vamos supor que seja bem aqui que ela quer. O que o cara quer, ó, é isso aqui, ó. O H. Ou seja, quando você lança daqui e depois de 3 segundos ele quer o H, que você não faz nem ideia onde é que é. Você não sabe nem se ele chegou já na. Você não sabe nada, certo? Ele quer 3 segundos, ele quer saber onde é que esse diabo tá. Entendeu? Como é que eu vou achar essa altura? Se eu tenho o tempo e a velocidade inicial, como é que eu vou achar? Certo? Na física, a gente usa fórmulas para descobrir as coisas, certo? Só que a fórmula que a gente vai usar aqui é uma fórmula do MRUV, que você já estudou. Movimento retilíneo uniformemente variado. Você já estudou esse assunto. Então, é uma fórmula que relaciona tempo, altura, só que a altura aqui, ó, a altura é um comprimento, certo? Então, a altura aqui é o delta S, porque é um comprimento, é uma variação de espaço. Ele saiu daqui e foi para cá. Então, eu posso considerar uma variação de espaço aqui nessa questão, ó, delta S, certo? Então, eu quero descobrir o delta S, tenho o tempo, tenho o quê? A velocidade inicial. Daniel, qual é a fórmula que eu vou usar? Você tem que saber MRUV, certo? Mas tem uma fórmula boa. Qual é? Para descobrir a altura tendo tempo, a gente utiliza a função horária do espaço. Daniel, por que eu vou usar essa fórmula? Porque tem espaço. Você não quer descobrir um espaço? Porque espaço é a mesma coisa que o quê? Que distância. Em várias questões. E aqui é também. Espaço, assim, uma variação de espaço é o quê? Estou no espaço 1, vou para o espaço 2. Uma variação de espaço é o quê? É um comprimento. Você saiu daqui e foi para lá, é um comprimento. Então, variação de espaço é uma distância, certo? E horária, lembra o quê? Tempo. E isso é uma função. Ou seja, uma função é algo que relaciona duas coisas aqui, ó. O tempo e a distância. Então, eu tenho o tempo e quero achar a distância. Então, a gente vai testar a função horária do espaço, que é uma fórmula grandona. Você já estudou esse assunto. V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Beleza? Essa fórmula aqui que a gente vai usar. Ah, mas é muito difícil, é grande mesmo. Não é tão fácil não compreender MRUV, por isso que precisa estudar mais. Esse aqui, ó, esse assunto aqui, ó,
é um dos mais importantes de física para o ensino médio. Um dos mais importantes, MRUV. Quer estar bem no vestibular em física? Meu filho, você tem que saber bem direitinho MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. Foque nisso, certo? Tem essa fórmula gigante, tá? E aí, essa fórmula gigante a gente adapta ela, porque o S0 passa para lá, ó. Ele pode passar para lá? Pode, isso aqui são letras, pode mudar, ó. E quando ele vai para lá, vai ficar S menos S0. Espaço final menos espaço inicial. Que é o que? Espaço final menos espaço inicial. É um delta S, ó, certo? É um delta S. Se você passar para cá, vai ficar uma variação, vai ser um delta S. Velocidade inicial é quanto? É uma questão de queda livre, não é queda livre? Ah, não é queda livre, não. Tô ficando é doido mais uma vez. Esse V0 aqui é a velocidade que o cara tá lançando, ó. Então é 25. E o tempo, Daniel, tá aqui, é 3, ó. 3, ó. Quando eu falei que o V0 é 0, eu tava confundindo com o quê? Com as quedas livres. A gente fez duas questões de queda livre, mas essa aqui é lançamento o quê, ó? Vertical. Então, ó, o V0 é 25, o tempo é 3. Aí, o A, quem é o A? É a aceleração. Qual é a aceleração desse movimento quando você lança algo para cima? Você já sabe, ó, é 10. Então vai ficar 25. Então eu vou apagar essa partezinha aqui, ó, pra gente continuar aqui. Pera aí, certo? Então vamos continuar a partir daqui, tá? Porque aqui não tem mais espaço. Então vamos escrever aqui, ó, delta S é igual a, que é o V0, 25, certo? Quem é o tempo? É 3. Eu vou botar o tempo de vermelho. 3. Ou 3 feio. Meu 3 é feio mesmo, mas eu melhoro. Certo. Aí na fórmula tem um mais aqui. Eu vou botar a mesma coisa. Tu acha que tu é inteligente, tu tá entendendo. O A é 10. O tempo tem tempo de novo. Vale, tem dois tempos. Mas o tempo não é 3, você não sabe que o tempo é 3, não é 3 aqui, 3 aqui. Ao quadrado sobre 2, ó. Então, para eu descobrir esse ΔS, que é a minha altura, por que ΔS é a altura? Basicamente é porque a altura é na vertical. Aqui para o ensino médio, a altura é na vertical. E ΔS geralmente é na horizontal, geralmente, certo? Então, nesse tipo de questão, o ΔS, que é a variação do espaço, é o H. Nessas questões de queda livre, lançamento vertical, coisas na vertical, geralmente ΔS é H, tá? Então, H vai ser igual a 3 vezes 25, você sabe quanto é que é. 3 ao quadrado é 9. 90 por 2, 45. Será que a gente fez errado, hein? Porque a resposta aqui, ó, pode ser que a gente tenha errado. Não tá dando. Ah, me lembrei de uma coisa, carai, puta, me lembrei de uma coisa, ó. Eu me lembrei de uma coisa que você também poderia ter errado. Sabe o que é que eu, sabe o que é que eu lembrei agora? Que a gravidade é para baixo. Eu botei na fórmula o mais, ó. O mais significa que a aceleração e a velocidade estão juntinhos do mesmo lado, certo? Mas essa fórmula aqui, a aceleração, ela é negativa. Ela é 10, ela vale 10, certo? Mas é negativo, é menos 10. Daniel, é só nessa questão? Não, é porque é o seguinte, ó. Quando, quando você lança um objeto, a velocidade inicial do objeto é para cima. Mas a gravidade, ela é sempre o quê? Para baixo. Então, ó, eles estão em sentidos contrários, ó, certo? Então, sentidos contrários, certo? Eles vão ter sinais contrários, certo? Então, a gente coloca a velocidade inicial sendo positiva, certo? Então, a aceleração é negativa, entendeu?
Mas, Daniel, se eu tivesse lançado para cima com aceleração, se eu tivesse lançado, certo? Com uma certa velocidade para cima, exemplo, 10. Mas eu lancei e esse cara aqui ainda tem uma aceleração. De quanto? De 3, um exemplo. Aí na fórmula ficaria positivo, o A. Por quê? Porque os dois estão no mesmo sentido, certo? Porém, nessa questão aqui, tá? O V0 é 25, certo? E a aceleração da gravidade é quanto? 10, mas ela está no sentido contrário. Então, o erro que eu estava cometendo, o mais é da fórmula, certo? O mais é da fórmula. É o A, certo? Porque se a velocidade a gente vai usar 25 positivo, lembra, são sinais contrários, ó, sentidos contrários, sinais contrários. Ó. Se a velocidade a gente vai usar 25, o A a gente vai usar o quê? Menos 10, ó. Então, era esse o erro que eu cometi e que você podia ter cometido também, certo? Então, também serve de aprendizado. Não cometa esse erro. Se o cara lançar para cima, a aceleração da gravidade é para baixo, a aceleração vai ser quanto? Menos 10. A gente considera menos 10. Por quê, Daniel? Porque o sentido é contrário. Então, se você jogar uma coisa para cima e você tiver um corpo se movendo em um sentido, certo? E a aceleração da gravidade vier no outro sentido, eles vão ter sinais contrários, certo? Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. E quem é o positivo e negativo? Não, meio que você decide, certo? Mas aqui nesse assunto aqui é a velocidade que vai dizer, é a velocidade inicial. Então a velocidade inicial é 25, certo? Então vamos terminar porque eu errei, né? O professor também erra, todo mundo erra, certo? Mas eu errei porque eu tô pensando em outras coisas. Mas beleza. Eu vou resolver aqui, ó. 25 vezes 3, certo? Aí vai ficar mais AT2 sobre 2, certo? A gente está continuando. Lembre, isso aqui, ó, serve para nada. A gente vai sair daqui para cá, ó. 25 vezes 3 mais. Quem é o A mesmo? O A, nem o A é negativo, tu acabou de dizer, então é menos 10. E o T é quanto? O T é quanto? Vamos ver aqui. 3, ó. 3, ó. 3 o quê? Ao quadrado, ó. E é dividido por 2, ó. Certo? Então agora é só fazer o quê? Álgebra. Certo? É só fazer o quê? Álgebra. Terminar esse cálculo aqui, ó. Porque o V 25, a velocidade inicial, mas o A é negativo. Daniel, por que são sinais contrários? Porque um é para cima e o outro é para baixo. E nesse assunto, lançamento vertical, ou seja, você vai lançando para cima, certo? Geralmente a velocidade inicial vai ser positiva, certo? Então, se a aceleração está no sentido contrário, ou seja, a setinha está para baixo, a velocidade. Então é por isso que sinal aqui é negativo, tá? Então vai ficar 3 vezes 25, 75. Aí vai ficar 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. Dividido pelo quê? Por 2. Certo? Eu acho que agora vai dar certo, tem chance. As opções estão mais parecidas. Eu já tô com medo de errar aqui de novo aqui, meu amigo, e passar vergonha aqui. Mas eu acho que vai dar certo agora, tá? Então vai ficar, ó, 3 vezes 25, 75. Aqui vai ficar 10 vezes 9, 90. Por 2 é quanto? 45, certo? E quanto é que é 75 menos 45? 30. O quê? Metro, né? A gente tá comprando metro. Vamos ver se tem 30. Eita, já, ainda bem que tem. Então, essa questão ó, dá 30, certo? A gente usou a fórmula certa, a gente entendeu, compreendeu o assunto. E essa questão aqui, o gabarito dá 30. Tá beleza? Então, o gabarito dessa aqui é A, se resolve desse jeito. O gabarito dessa aqui, pelo que eu me. Vale, minha Nossa Senhora, eu só esqueci. Mas peraí. Uma demorou um segundo, andou, é 3.
E essa aqui é 80, certo? Então aqui é 80, aqui é 3 e aqui é 30 metros. 3 o quê? Eu posso dizer só 3? Daniel disse que física tinha unidade. Por que que eu posso dizer só 3 aqui? Tu acabou de dizer que física tem unidade, mas é porque o cara já está dizendo aqui, ó. Ele já está dando a unidade. É como se ele estivesse dizendo que todo mundo aqui, ó, tá metro por segundo, ó. Ele quer a velocidade em metro por segundo. Então ele já está considerando que todo mundo aqui está em metro por segundo. Entendeu? Então é 3, 80 e 30. Entendeu? Então essas são as três questões que eu deixei para fazer, porque você estava com dificuldade, mas eu sei que você é muito inteligente e olhando bem você vai achar até fácil elas. Você vai dizer assim, rapaz, era fácil. É porque eu não prestei atenção direito, eu não me concentrei direito, mas dava para ter resolvido. Você vai até dizer isso, certo? Mas se tiver dúvida, me manda mensagem no Zap dizendo assim, não entendi essa questão, entendeu? Eu vou terminar a aula aqui, porque tem muita coisa para fazer no domingo, tá? Tchau. Beijo e até. Peraí, até sexta-feira. Abraço.